Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Hoje, terça-feira, 18 de abril de 2023. Queridos, o que eu quero hoje trazer para vocês é um assunto muito assim importante. Não quer dizer com isso que os demais não sejam, acerca do tempo do fim, da vinda, né, de Jesus, porque segundo o sistema religioso, Jesus está voltando, a sua vinda está muito próxima. A gente ouve isso constantemente. Hoje mesmo eu estava numa cerimônia fúnebre de um grande amigo meu, de muitos anos, e ali eu estava ouvindo atentamente as palavras de cada um que procurava se expressar, e raro aquele que não mencionava esta volta de Jesus, esta vinda de Jesus, sempre se referindo, né, que a morte do crente faz com que outros se despertem, acordem para essa realidade. E sempre dizem, por ocasião desses acontecimentos, que em breve ambos estarão juntos por ocasião dessa vinda, dessa volta de Jesus, ou da partida também dessa pessoa, e então encontrarão um dia todos e assim estarão para sempre com ele. Sim, nós vamos estar para sempre com ele. Cada um de nós vamos nos encontrar com ele, isso é verdade. Quando cada um de nós partimos, ou seja, deixamos este corpo terrestre, de imediato o Espírito volta para Deus, porque foi ele quem o deu. Então retorna para ele o Espírito, porque foi de lá que ele veio. Mas não da forma como eles acreditam, como eles pregam, como eles ensinam, de uma vinda que está bem próxima de acontecer. Então esse fim dos tempos, essa vinda de Jesus, que eles tanto enfatizam, daí eu pergunto, se Jesus está voltando, por que é que eles amontoam bens? Por que, se ele está voltando, as pessoas não procuram amar cada um mais o próximo, ajudar o próximo? Quantas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, religiosas, têm muito dinheiro. Dinheiros estes investidos em imóveis, em bens terrenos, dinheiros aplicados em caderneta de poupança, investido em determinados tipos de aplicações. E muitos dos irmãos que convivem com eles estão passando por necessidade, passando por dificuldade, e eles sabem disso. E não ajudam. Não estão nem aí para as necessidades de uns dos outros. Então, se Jesus está voltando, por que amontoam bens? Por que cada vez mais
eles procuram guardar, investir. O fim dos tempos, agregado ao arrebatamento, ensinado nos templos religiosos pelos seus líderes, na verdade tem sido o quê? Um grande trunfo. Porque eles ensinam as pessoas nesses lugares. E nesses lugares, ao ensinarem acerca desses acontecimentos que estão por vir, eles impõem medo, eles impõem terror, eles impõem pavor a essas pessoas. Eles dizem, se vocês não se consertarem, se vocês não se santificarem, se vocês não consagrarem, se vocês não trabalharem na obra do Senhor, se vocês não dizimarem, se vocês não ofertarem, se vocês não frequentarem o templo, se vocês não jejuarem, se vocês não orarem, se vocês não buscarem cada vez mais a Deus, vocês correrão risco de Jesus voltar e vocês ficarem. São esses os seus sermões, as suas pregações, de mexer com as pessoas, intimidando-as, mostrando para elas o perigo, o risco que essas pessoas correm. É isso que acontece dentro desses lugares. E cada vez mais essas mensagens têm tomado conta dos púlpitos das igrejas. E hoje nós sabemos muito bem disso, mesmo eu não frequentando os templos religiosos, porque com o avanço da tecnologia, hoje eles tudo postam. O que mais existe hoje são grupos de pastores, grupos de jovens, grupos de irmãos, enfim, dezenas de grupos. E ali são postados diariamente quase todos os acontecimentos dentro desses templos religiosos. Então nós tomamos conhecimento dos tipos de pregações, dos tipos de mensagem que estão se pregando cada vez mais dentro dos templos religiosos. Mensagens esta voltada para esse tempo que eles chamam de últimos dias, esse tempo que eles chamam de tempo do fim, da vinda de Jesus. O Evangelho da Graça, ele tem contribuído muito para acabar com essa farsa, com esse engano, com essa escatologia futura, de que tudo ainda vai acontecer, de tudo quanto foi profetizado, tanto no Antigo Testamento, por Ezequiel, Isaías, Jeremias, por Daniel, e por João também, em Pátimo, quando estava na ilha exilado, que é o Apocalipse, que eles dizem que ainda tudo vai acontecer. Então o Evangelho da Graça, ele está acabando com essa farsa, com essa mentira, com esse engano, procurando esclarecer as pessoas que tudo quanto ali está escrito já aconteceu. É escatologia consumada. O que os profetas profetizaram aconteceram-se num tempo futuro, da época em que profetizaram até os dias do juízo de Deus que veio sobre Israel, que o próprio Cristo Nazareno, naquele aion, nos seus dias, ele também confirmou todas aquelas profecias. E ele então, o Cristo Nazareno, se dirigia a quem? Aos seus discípulos, aos seus ouvintes. Quando ele fala acerca da grande tribulação que estava por vir,
quando ele fala do grande juízo que estava por vir. E tudo isto aconteceu, tudo isto ocorreu tal como os profetas disseram, tal como o Cristo Nazareno disse. O juízo de Deus veio sobre o seu povo. Quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. E isto aconteceu, o templo de Jerusalém foi destruído. Jerusalém foi cercada, foi sitiada, foi assolada. O juízo veio sobre eles. Vir sobre as nuvens significava o juízo de Deus vindo sobre as nuvens. Então ele voltou, ele veio sobre o seu povo. Então essa tal segunda vinda, essa tal volta de Jesus, que eles tanto pregam, que eles tanto dizem, que eles tanto acreditam, isso não é uma verdade. Isto já ocorreu, isto já aconteceu. Eu me lembro da minha avó, eu sempre falo isso porque ela morreu com 104 anos. E eu, garoto ainda, com meus 7, 8 anos, quando estava começando a ter um entendimento da vida, eu ouvia a minha avó, já com seus 50, 60 anos, dizendo: a vinda de Jesus está próxima, Jesus está voltando. Eu me lembro que quando eu levava os meus colegas na sua casa, ela sempre perguntava: você já aceitou Jesus? Se a pessoa já fosse crente, ela diria para eles então assim: você está dizimando? Se você não está dizimando, você está roubando a Deus. Jesus vai voltar, ele está voltando. E a minha avó morreu com 104 anos, em 1994. Então, eu, garoto, com 8 anos, hoje eu estou com 68. Isso implica que foram há 60 anos atrás. Eu já ouvia ela dizer. E quantos que antes delas ouviam dizer dessa tal segunda vinda de Jesus? Quantos ouviram dizer que Jesus estava voltando e do juízo de Deus que veio sobre o seu povo para cá? Já se passaram 20 séculos. O Nazareno se referia àquele aion. O século era aquela geração. E ele não veio. Quantas datas foram marcadas por religiosos de que Jesus ia voltar em 1918, em 1780, e assim. E ele não voltou, e nem tampouco vai voltar. Então, com esses ensinos, contextos isolados no Apocalipse, que eles chamam de escatológico, e também nos livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas, eles futuralizam, chamando os de evangelhos. Esse fim ensinado por eles tem ênfase sempre quando ocorre grandes acontecimentos, quando ocorrem grandes fatos, que se torna público e notório. Então eles dizem: olha, o fim está chegando, Jesus está voltando. Lembra da peste bubônica, quando isto aconteceu, considerada historicamente como a causadora da peste negra, essa tal peste bubônica. Quantos disseram: é sinal da vinda, é fim dos tempos, a vinda dele está próxima, a volta dele está próxima. A varíola, a cólera, a sua primeira epidemia em 1817, no século XVIII. Muitos morreram, perderam a vida, e muitos dos que lá viveram diziam: é os fins dos tempos, é o sinal da vinda de Jesus.
A gripe espanhola que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu dessa doença em 1919. Era fim dos tempos. Era sinais. Era o tempo se aproximando. Era a vinda dele se aproximando. A gripe suína, H1N1, gerou uma pandemia no século XXI. E muitos perderam a sua vida. A AIDS, até o final de 2018, quase 75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas por essa doença, a AIDS, vocês lembram? Só se comentavam isso. Foi quando as indústrias mais faturaram com vendas de preservativos. Venderam-se muitos preservativos por causa dessa tal doença. E quase 32 milhões de pessoas faleceram vítimas dessa doença. Era fim dos tempos, era a volta de Jesus. Eram os últimos dias, a vinda dele estava próxima, ele estava voltando. Vocês lembram da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Os que viveram naquela época, alguns deles nós conhecemos e conhecíamos, né? Porque até alguns deles ainda estão vivos. Como eu ainda citei ainda há pouco, né? Minha avó e alguns tios meus que nasceram no início do século XIX, falava acerca desse período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ali havia um pavor muito grande nos crentes, nas pessoas. Muitos se apegaram com Deus de uma forma muito intensa, acreditando que era um sinal da vinda de Jesus, de que Jesus ia voltar. E a Segunda Guerra Mundial, já se passaram mais de 80 anos. E Jesus não voltou, Jesus não veio. Então tudo quanto ocorre, tudo quanto acontece, que toma um destaque, eles atribuem como vinda de Jesus, como tempo do fim, como últimos dias. E as pessoas ficam com medo, ficam apavoradas. Eles usam isso para aprisionar as pessoas dentro desses lugares. E o pior não é só aprisionar, é acharcar as pessoas com 10% do que elas ganham do fruto dos seus trabalhos. São as ofertas tiradas em cada reunião. Quanto mais reuniões, mais ofertas se tiram. O melhor dia para eles é a primeira semana de cada mês, quando eles chamam de semana fértil. Quando muitas dessas instituições evangélicas fazem campanhas, aonde eles consagram os dizimistas, e que no primeiro domingo, principalmente do mês, que é o dia em que eles celebram a tal ceia do Senhor, muitos vão à frente com os seus envelopes, entregando os seus dízimos na mão dos líderes de cada uma dessas instituições. E muitas das vezes eles reúnem ali pastores auxiliares e esses vão ungindo com azeite as mãos de cada pessoa. E as pessoas acreditam que entregando esses 10%, elas estão sendo abençoadas, que vão prosperar. E muitas dão até testemunho, porque prosperam não pelo 10% que dá. E dão testemunho. Testemunhos estes que impactam a vida de outros, para que também possam dar. Vão assim, então, amontoando bens, amontoando tesouro,
que a Bíblia diz que a traça destrói, rói, mas não ajuntam tesouro nos céus. Não vivem aqui como os espirituais, mas como carnais, voltando para as coisas terrenas, para as coisas desta vida. Ao contrário de buscar as coisas do alto, as coisas de cima. O apóstolo da graça de Deus, Paulo, que recebeu a revelação desse evangelho do Cristo ressuscitado, disse que temos que ajuntar tesouro nos céus, buscar as coisas do alto e vivermos aqui como se já estivéssemos assentados com ele nas regiões celestiais, sem estar preocupado com bens, com riquezas, com dinheiro, com fartura. Até entendemos que essas coisas são necessárias, mas não devemos nos preocupar, estarmos inquietos, ansiosos, querendo buscar, guardar, e enquanto as pessoas estão precisando, e muitas das vezes juntas de nós, próximas de nós, e nós nada fazemos por elas, amontoando bens. Então, se Jesus está voltando, por que amontoar bens? A Igreja Católica Romana, as maiores riquezas estão lá no Vaticano, que é o menor país do mundo, com cerca de poucos quilômetros quadrados, mas é o menor país do mundo. O Papa é uma espécie de presidente do Estado do Vaticano. E as maiores riquezas do mundo lá estão, porque a Igreja Católica Romana ela tem igrejas espalhadas pelo mundo todo. É raro um bairro que você não vê uma igreja católica. E todas elas são subordinadas ao Vaticano. E as riquezas são dirigidas para lá. Tem muito ouro. E centenas de milhares de pessoas estão morrendo de fome. Assim como em muitas igrejas evangélicas. Quanto maiores, mais riquezas têm os seus donos, porque na verdade eles são donos, proprietários de helicópteros, de aviões. Muitos têm até H com 5, 6 helicópteros, aviões. Tudo isso com o suor do rosto de cada um dos seus membros. Fazendas, gados, bois, prédios, sítios, altíssimos salários. Esse é o evangelho da religião. É o evangelho pregado e ensinado dentro dessas sinagogas, voltada para os bens materiais, para as riquezas. Isso é uma covardia. Tirar 10% das pessoas que lá frequentam e em cada reunião tirar dessas pessoas oferta. Essas pessoas estão muitas das vezes com dificuldades, não tendo dinheiro para pagar as suas despesas mensais. Falta-lhes. E muitas das vezes são obrigadas a pegar empréstimo com agiotas, consignados, com agências financeiras, para chegar até o final do mês. Os seus salários muitas das vezes são comprometidos antes do mês terminar. Mas os 10% tem que se dar, tem que se separar. Em cada reunião tem que se levar uma oferta, porque senão você é mal visto. E os sermões que vêm do púlpito para essas pessoas é acerca do devorador, que eles dizem que é o diabo, esse ser espiritual inventado pela religião para atazanar a vida de cada uma dessas pessoas. Então esta é a palavra que eu tenho hoje, terça-feira, sobre este assunto. Se Jesus está voltando, por que amontoar bens? Por que buscar bens materiais? Por que querer cada vez mais se enriquecer? O Evangelho da graça de Deus diz que o justo viverá pela fé. Eles não sabem ainda
distinguir a diferença do Cristo pregado e ensinado pela religião, do Cristo ressuscitado. O Nazareno veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se tem que fazer nada do que ele fez, tem apenas que crer, tomar posse, andar e viver por fé, desfrutar de todas as sortes de bênçãos, de tudo aquilo que ele já fez. Isso é viver por fé, é andar por fé e não andar por vista, não ficar materializando a fé. Viver o reino de Deus. O reino de Deus não é você ser membro de uma instituição religiosa, não é você se batizar, não é você aceitar Jesus, não é você praticar cerimoniais, não é você frequentar templos religiosos. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. A Nova Jerusalém, ela é espiritual. O templo de Jerusalém foi derrubado. O lugar onde se buscava Deus, onde Deus se manifestava. O apóstolo da graça de Deus diz: vós sois o templo da habitação de Deus. Nós somos hoje o templo da habitação de Deus. É dentro de cada um de nós que ele habita, no nosso espírito. Alguém me pergunta, às vezes para me provocar: eu estou indo ao templo, você não vai não? Eu estou indo à igreja, você não vai não? Eu respondi a um deles há pouco dia: como posso eu ir à igreja, aspas, se eu sou a igreja? Como eu posso ir ao templo se eu sou o templo da habitação de Deus? Se ele já mora dentro de mim, se ele já habita dentro de mim? Esta é a mais pura verdade, que muitos têm medo de dizer. O véu está sobre o rosto de muitas pessoas. Eles não querem acreditar nesta verdade. Esta é a verdade que o Nazareno disse: conhecereis ela e ela vos libertará. O alimento sólido que o apóstolo Paulo fala são as verdades de Deus, que machuca, que dói. A graça mostra a primazia de um único Deus soberano, Pai de todos, que reina sobre tudo, e que não há semelhante a ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. A honra é dele, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Somente ele devemos adorar. Não devemos dividir a sua glória como eles fazem dentro desses lugares. As pessoas estão procurando destacar-se, estarem em evidência, serem aplaudidos, muitas das vezes até mesmo venerados, com títulos, exigindo que as pessoas lhes chamem de pastor, de apóstolo, de bispo. E agora não vai demorar muito, essas pessoas serão chamadas de semideus, porque é isso que está faltando, porque a prática dessas pessoas já os colocam numa posição de semideus. Eles têm as suas verdades, e as suas verdades as pessoas têm que seguirem, têm que obedecer. Eu fico vendo, como hoje eu disse que fui a uma cerimônia fúnebre, como que os pastores gostam de aparecer, de se destacarem. É um grupinho aqui, é outro grupinho ali. E eu fico ali só observando. Às vezes até mesmo no meio deles. Pois eu sou muito conhecido, foram quase 50 anos. E eu fico só vendo, meu Deus do céu. É pastor para lá, é pastor para cá, é pastor para lá, é pastor para cá. E eles se sentem. Eles se sentem. E aqueles que frequentam esses templos religiosos dirigidos por ele, às vezes ficam lá, ó, em destaque, separados. Eles não estão nem aí. Muito mal, Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mas as cúpulas se reúnem. Nós, da graça de Deus, nós somos todos irmãos.
não temos títulos e nem estamos em busca de títulos. Os que vieram de lá, que tinham, já não tem mais, perderam e não estão nem mais aí para isso. Tudo jogamos por terra e glorificamos o Pai dos Espíritos que habita em cada um de nós. Então, eu quero encerrar esta palavra dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Em cada um de vocês. Meu muito obrigado. Divulgue, compartilhe, dê o like. Se inscreva no meu canal.